Sejam muito bem-vindos a essa aula que faz parte do e-book que eu criei chamado Como Desenhar e Pintar o Seu Primeiro Tibi. Essa vai ser a primeira de 3 partes onde eu mostro o método de como eu crio meus tibis do zero. Nesse e-book eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode criar o seu primeiro tibi e pintá-lo no Ibis Paint. Essa vai ser a primeira parte de 3 aulas e se você quiser ter acesso a esse conteúdo, a esse material em PDF, você pode conferir o link na descrição desse vídeo caso você ainda não tenha baixado. E o objetivo dessa aula é mostrar como aplicar todos esses passos no seu desenho na prática, tá? Vão ser 3 vídeos onde eu vou mostrar como fazer a estrutura básica, como detalhar o seu tibi e, por final, como pintar esse tibi no celular usando o Ibis Paint. Mas se você conhecer outro programa de pintura, pode utilizar, não tem problema nenhum, o processo pode ser aplicável na maioria dos softwares de pintura digital. E se você caiu aqui de paraquedas e não tem acesso ainda a esse material, você pode baixar inteiramente gratuito no link da descrição desse vídeo. E para botar em prática essa primeira parte dessa série de aulas, eu vou usar uma lapiseira e uma borracha, tá? Você não precisa ter nenhum material especial para implementar esses passos do e-book. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é você aliviar a pressão do lápis ou da lapiseira no papel. Geralmente quem está começando a desenhar tem dificuldade de fazer alguns movimentos, alguns traços, mas isso pode ser solucionado com alguns treinos de aquecimento, tá? Durante o dia você pode brincar de fazer várias formas no seu papel, então pegar um pedacinho de papel, fazer várias formas geométricas ou então desenhos simples para que você possa aquecer o seu traço na hora de começar a desenhar. É muito interessante que você se acostume com essas formas geométricas, como encontrar o centro delas, para que você tenha familiaridade na hora de compor a sua ilustração. Pode parecer bem simples fazer esses treinos de aquecimento com formas geométricas, linhas retas, mas ele ajuda bastante a gente a dominar e assimilar os movimentos que vocês vão ver a partir de agora. O primeiro passo desse e-book é fazer um círculo para que você tenha posicionado, tenha identificado onde vai ficar a cabeça do tibi. É interessante que você faça um círculo sem firmar muito o traço, sem que os traços estejam muito grossos, para que você possa depois apagar e o teu desenho não ficar manchado. A partir de então, a gente vai formar uma cruz no meio desse círculo, tá? Uma linha horizontal e uma linha vertical. Outro treino legal para vocês fazer fora as formas geométricas é definir qual é o centro do círculo. Essa cruz no meio do círculo vai ajudar você a posicionar os elementos do rosto do tibi. Já no terceiro passo do e-book, a gente vai começar a definir o formato do rosto desse tibi. Como é que a gente vai fazer esse formato? A gente vai traçar 2 linhas aqui, tá? Para formar a lateral do rosto, e essas linhas elas têm que estar um pouquinho mais afuniladas para o centro, tá? Como vocês podem ver aqui, ela não está paralela, ela não está retinha, ela está um pouquinho afunilada para os centros. E a gente vai fechar aqui o contorno do rosto. Não precisa fazer um formato redondo nesse momento. A gente pode usar essas linhas para definir onde é que esse rosto do tibi vai estar limitado. Então a gente tem 4 traços aqui que formam mais ou menos um V aqui no queixinho dele, para a gente determinar a área de onde vai estar posicionada, até onde vai a cabeça do tibi. Já no quarto passo, a gente vai começar a encontrar as áreas onde a gente vai posicionar os elementos do rosto, tá? Para isso, você vai fazer um outro traço horizontal na base do círculo, tá? Depois que você fizer esse traço horizontal, você vai identificar essa área aqui, que vai do traço que estava no meio do círculo até esse último traço que a gente fez. A gente vai agora encontrar a metade dessa área aqui. Vamos tentar encontrar o centro dela, que fica mais ou menos por aqui. Você não precisa de uma régua para fazer, a não ser que você tenha muita dificuldade para visualizar onde está o centro dessa área. Mas ele vai ficar, eu vou fazer a mão livre mesmo, não tem problema nenhum. Ele vai ficar posicionado mais ou menos bem aqui, tá? O próximo passo é fazer a mesma coisa, definir o centro dessas áreas, só que agora com uma linha vertical. A gente vai encontrar o centro dessa área aqui dos 2 hemisférios, do direito e do esquerdo. Então vamos lá, aqui eu tenho mais ou menos o centro dessa área, que eu tenho aqui na parte esquerda do meu tibi, e agora eu vou fazer a mesma coisa do lado direito.
Perfeito? Agora aqui eu tenho as principais linhas que vão me ajudar a definir onde vão ficar posicionados. E o quinto passo do e-book é exatamente esse, é começar a posicionar as coisas, os olhos, a boca, o nariz, com base nessa estrutura aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é definir onde vão ficar as orelhas. Tá? Posso fazer um arco aqui na lateral, acompanhando o formato do rosto do Tibi, também com um traço bem fraquinho. Para fazer os olhos a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer elipses alinhadas com essa cruz aqui que a gente fez em cada parte do rostinho do Tibi. Então vamos lá, aqui a gente vai fazer a nossa primeira elipse, não precisa se forçar a acertar de primeira, é normal ter dificuldade para alinhar isso no começo, e a gente vai fazer as nossas elipses. Qual é a dica que eu dou para vocês aqui nesse momento? É interessante que essas elipses estejam mais ou menos na mesma altura, tá? Elas têm que começar e terminar mais ou menos na mesma altura. É normal também você sentir dificuldade de fazer de um lado de uma altura e do outro ficar um pouquinho diferente. Por isso que eu acabo traçando essa outra linha só para ter certeza se eles estão alinhados mesmo, tá? Se a altura está batendo com a altura do olho do outro lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher aqui bem devagarzinho, tá? Para que eu tenha já um volume pré-definido e para que eu não me perca depois na hora de fazer o restante dos elementos do rosto. Depois que eu faço a íris do olho do Tibi, eu vou fazer o formato delas, tá? Como é que eu vou fazer o formato delas? Eu vou criar um arco em volta dessa minha elipse que eu acabei de fazer, ó. Vou criar um arco tanto de um lado quanto de outro para eu ter a referência de onde vai estar o olho do Tibi, de como ele vai estar posicionado. Depois que eu faço isso, eu posso posicionar a boquinha do Tibi. Nesse caso, eu vou fazer uma boquinha aberta. E ela vai ficar posicionada dessa forma aqui. Com esses simples passos, eu já tenho aqui a estrutura do rosto do Tibi e a partir daqui eu vou refinar esse desenho para que ele ganhe mais forma e mais características com o passar do tempo. O passo 6 do e-book é você definir a altura do corpo do Tibi. Geralmente, os Tibis possuem uma altura, geralmente uma cabeça, de duas cabeças, na verdade, de altura. Então, eu tenho aqui a altura de uma cabeça e eu vou botar aqui para baixo mais a altura de outra cabeça, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui mais ou menos onde vai ficar a altura de duas cabeças. Agora eu já tenho uma noção bem mais clara de onde vai terminar o corpinho desse Tibi para que eu possa continuar o meu desenho. Já no passo 7 do e-book, a gente vai pegar aqui mais ou menos o espaço do corpinho do Tibi, vamos pegar aqui mais ou menos o centro do espaço do corpo e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um círculo, tá? Um círculo menor que o círculo da cabeça. E depois disso, a gente vai juntar esse círculo que vai simbolizar a cintura do Tibi e vamos juntar ele com a cabeça e juntar e alcançar aqui o chão. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui um traço um pouquinho afastado da cabeça, porque a gente vai fazer uma forma desse jeito aqui. Ela também, assim como o traço do rosto, ela não vai ser inteiramente reta, tá? Ela vai afunilar como se ela estivesse chegando no pescoço dele e a gente vai fazer exatamente a mesma forma para baixo, tá? De um lado aqui eu vou ter o tórax do Tibi e do outro eu vou posicionar os membros inferiores desse formato aqui para a gente conseguir detalhar as próximas etapas. Depois que eu defino o volume do rosto, vamos partir para os membros superiores, já que a gente definiu a área dos membros inferiores. A gente primeiro vai fazer um traço bem simples, tá? Um traço bem simples abaixado. Nesse caso, o Tibi vai estar com uma mão abaixada, um braço abaixado, e o outro ele vai estar com o bracinho levantado, tá? A gente vai fazer esses dois traços simples e agora a gente vai criar volumes, tanto para o braço quanto para a perna do Tibi. E aí a gente vai fazer isso aqui, a gente vai criar volume nesse bracinho. É interessante que quando chegar no final do bracinho, ele esteja um pouquinho mais afinado do que ele vai estar aqui na base. Então, olha o que eu vou ter. Eu vou ter esse contorno feito aqui para dar mais volume na base do braço
e deixar ele um pouquinho mais afinado na parte de cima. Depois que eu tiver feito esse contorno aqui, definido a grossura do braço, eu vou fazer um cortezinho aqui para limitar onde vai acabar esse braço. E agora, assim como no e-book, eu tenho um braço abaixado e outro braço levantado. Agora a gente vai pegar e fazer a mesma coisa e definir a grossura das pernas do Tibi. A gente vai fazer isso aqui, ó. Na base a gente vai deixar mais grossinho e quando chegar próximo do final do pezinho a gente vai deixar mais afunilado. E agora eu já tenho boa base do rascunho desse Tibi. Para a gente definir as mãos, eu gosto de fazer o seguinte, assim como está no e-book, eu gosto de fazer um quadrado, um quadradinho no final das mãos, e a partir desse quadrado eu começo a montar uma luvinha para esse Tibi, fazer uma simplificação das mãos para que eu possa ter referência e ter a área necessária para fazer os detalhes da mãozinha do Tibi, mesmo que eu sinta dificuldade. Essa técnica de simplificar essas etapas ajuda bastante a gente a ganhar confiança e ganhar domínio para começar a detalhar elas, ó. Então vai parecer uma luva as mãos deles, as mãos desse Tibi, mas não tem problema nenhum. Daqui a pouco a gente vai deixar ela bem mais refinada, tá bom? A partir daqui a gente vai começar uma série de refinamentos no rosto desse Tibi. A gente já tem aqui a forma da cabeça e a forma do corpinho dele. Para a gente fazer esse refinamento, agora é preciso que você também, é interessante que você tenha deixado esse rascunho bem leve, porque agora a gente vai inserir mais e mais riscos aqui dentro, e quanto mais riscos, mais forte vai ficar o nosso rascunho. Por isso que é interessante fazer um traço bem leve para que o teu desenho não fique manchado. O primeiro refinamento que eu vou ensinar nesse 10º passo é arredondar os cantos do rosto, tá? Geralmente a forma redonda, ela deixa o Tibi bem mais característico, ela deixa o Tibi bem mais harmonioso. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem essa forma do queixo do Tibi, né? Da mandíbula dele, a gente vai fazer um leve arredondamento nos cantos, tá? Inclusive no queixo do Tibi. Você vai perceber que o seu Tibi vai ficar com o rosto bem mais suave e bem mais convidativo, vai ficar bem mais fofo com esse rostinho mais arredondado, tá? Você também pode, se você quiser, muita gente gosta de botar um narizinho no Tibi, então acima da boca e na base dos olhos eu vou botar um narizinho para esse Tibi, tá? Você pode fazer o nariz de diversos estilos. Eu fiz um estilo bem simples para combinar com o estilo do desenho. Quanto mais detalhado for o nariz, mais espaço ele vai tomar na cabeça do Tibi. Então eu gosto de deixar esse nariz bem simplesinho para que a gente possa ter essa noção. Depois disso, eu vou começar a detalhar o ouvidinho do Tibi. Para isso eu vou fazer somente um arco aqui dentro, tá? Não vou detalhar muito também. E a partir de agora eu vou inserir outros elementos aqui. Eu vou inserir sobrancelha, posicionada mais ou menos aqui nessa linha que a gente fez no centro do círculo, para não ficar tão próxima ao olho. E aí o que eu posso fazer ainda mais? Se eu quiser agora, nesse momento, eu já posso dar um pouquinho mais de volume nesse arco aqui que vai ficar em cima do olho do Tibi. Esse arco, ele vai dar bastante destaque para o olhar do Tibi. Então você pode engrossar ele um pouquinho para que na hora que a gente for fazer o acabamento, esse formato do olho esteja bem desenhado. Depois disso, a gente pode também inserir alguns detalhes das pálpebras em cima desse arco, mas são detalhes bem sutis, tá? Apenas alguns traços para mostrar que tem volume aqui das pálpebras e tem um detalhamento no olhar do Tibi também, tá? A partir daqui a gente pode também criar alguns detalhes da bochechinha do Tibi para deixar ele bem mais caracterizado, com aspecto de fofo. A gente pode fazer esses traços aqui debaixo dos olhos. Vamos definir o formato da língua do Tibi. Aqui eu posso até já riscar para deixar esse formato bem mais evidente. E para finalizar aqui essa estrutura da parte da cabeça do Tibi, vamos começar a definir aonde vai ficar o couro cabeludo desse Tibi, tá bom? Então aqui eu gosto de passar um traço como se fosse um arco aqui em cima, tá? Que vai ser a altura da testa aqui. E agora eu vou conectar isso com as partes laterais da cabeça do Tibi, ó. E ele vai ficar
desse jeito assim. Parece que a gente já está fazendo um tibizinho com cabelo batidinho, né? Depois disso, depois de definir o desenho do couro cabeludo dentro da cabeça do tibi, a gente vai definir uma área para que o cabelo tenha um volume mínimo. O que é esse volume mínimo? Se você fizer o cabelo a partir desse círculo que você fez aqui, você vai perceber que o cabelo vai ficar muito batidinho, que o crânio do tibi vai ficar muito pequenininho. E para que a gente tenha essa lógica na hora de fazer o penteado, a gente vai dar um pouquinho de volume aqui. Então você pode fazer um traço no exterior desse círculo, para que a gente possa simbolizar aqui o volume mínimo do cabelo, que o cabelo vai ter que ter na hora da gente inserir esse penteado aqui no tibi, tá? Agora, como último passo dessa aula, a gente vai começar a limpar fazer o tratamento desse nosso tibi. O que é esse tratamento? A gente vai começar, se você quiser, nesse momento aqui também não tem, se você estiver fazendo o teu rascunho bem clarinho, como eu estou fazendo aqui, bem sutil, bem suave, não vai ter problema, você pode continuar as próximas etapas a partir daqui. Mas se você, por algum acaso, ainda não tem o domínio dessa pressão no lápis, você pode ir apagando as áreas que você não vai mais usar, tá? No e-book eu detalho bem quais são essas áreas, tem uma figura que ela mostra como fica todo o tibi já sem essas linhas, e eu vou apagar aqui algumas delas, ó. Não vou precisar daquele meu contorno do círculo, porque eu já vou usar esse meu couro cabeludo aqui como referência. Posso apagar a maioria dessas linhas aqui que eu fiz, para definir e alinhar, posicionar a altura, o direcionamento de cada membro, de cada elemento do rosto, ó, vai ficando bem mais sutil o teu tibi. Se você apagar algum elemento, não tem problema, esse aqui vai ser o rascunho. E aí a gente pode também tirar um pouquinho dessas linhas aqui do corpo, ó, da mãozinha do centro da mão dele. A gente só vai ficar da mão, a gente só vai ficar mesmo com o formato final. E também podemos apagar essas bolinhas aqui, esse círculo que a gente fez no centro do corpo, tá? É interessante que você não use muita borracha no teu rascunho. Como eu falei, se você puder não apagar, se você conseguir se achar nessa estrutura sem apagar o teu tibi, melhor ainda, tá bom? Então esse aqui foi o primeiro passo de como a gente vai construir a estrutura básica do tibi. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado, e na próxima aula a gente vai fazer o detalhamento do tibi. A gente vai fazer penteado, inserir as roupas e definir todos os outros detalhes para compor e preparar o tibi para que no terceiro passo a gente pinte ele no celular. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você quiser conferir o link do e-book, quiser baixar, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser conhecer o meu curso chamado Como Desenhar Tibis, você também vai encontrar o link para ver todas as informações do curso aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário.